Camille e Ethan é um casal que dá gosto de ver. Eles juntos ali, bonitinho, tem bem sucedido. Só que, né, como todo bom ser humano, não está suficiente, né? Eles querem o que não podem ter, eles querem um filho. E aí, quando esses mistérios voltam à tona, que você vai revelar todos os segredos do casal, né? O que aconteceu? Nós temos aqui Okilain, de Daniel Mastral, o volume 1, Águas Turvas. É um livro um calhamaço, né? Segundo esse nosso amigo aqui, ele fala que calhamaço é a partir de 400 páginas, alguns outros autores trazem 700, mas de qualquer forma 527 páginas de pura alegria e imensa felicidade de acompanhar. A editora Novo Século trouxe num box bem elegante, vou apresentar o box quando eu falar o compilado geral para vocês. Aqui ele traz 19 capítulos divididos em 3 partes, onde a primeira parte é 10 capítulos, 6 e respectivamente 3. Um detalhe do livro aqui, que eu achei interessante, como o livro se passa em Lyon, na França, ele coloca que os protagonistas estão falando em francês, só que nós estamos lendo em português. Então ele coloca ali uma palavra e outra em francês para denominar que eles estão falando realmente aquela língua, até porque não vai entrar um personagem poliglota no futuro que vai falar em russo, alemão, então ele bota essas palavras. Para o meu francês que anda meio arranhado, e quem dirá o português, né, que já está ruim em francês, então, eu senti falta ali de uma nota de rodapé, pelo menos a primeira vez para você saber o que significa aquela palavra, então um glossário no final. Acostumado a ler livro didático, então a gente vê esses detalhes, né, fica aí uma dica para a editora ou para o autor numa próxima edição, mas nada que estrague a sua experiência, dá para seguir em paz, já porque hoje tem um Google ali para você traduzir facinho e você encontrar o que você está lendo, bem tranquilo. Bom, o livro já começa direto ali explicando a história de Camille, a história de Ethan, ela de moto, ele de camelo. Não, ele tava de camelo não, essa é outra música. Ele tava de carro mesmo. E aí mostra eles namorando, eles se conhecendo, inclusive ela faz uma descrição completa da casa dela, um outro ponto alto desse livro. Ele descreve bastante as cenas, algumas cenas até em excesso, fica meio fora da suspensão da descrença. É uma cena bem completa. Inclusive, quando ela vai descrevendo a casa dela, ela faz alusão ali, dá um quadro de um autor bem famoso. Escreve aqui nos comentários para você que leu o livro. Que quadro é e que autor é esse? Camille, preparada para ir para a academia, ela sente um desconforto ali na academia fazendo exercício e desmaia. Fica todo mundo assim, uai. O que aconteceu? Ela vai fazer uns exames, está tudo certo, está tudo normal, não descobre nada. E aí, no evento de família, ela fica ali meio aérea de novo, quase que perdendo as forças. E aí, o tio Tibério, que fez um processo ali no caminho de Santiago, fez uma promessa para que ela engravidasse, porque ela não podia ter filhos, e aí vai contar a história dela com Ethan, como eles se conheceram, e aí o que ela fez? Menor de idade, ficou gestante de um rapaz, e acabou ali tomando a decisão mais fácil, porém teve grandes consequências, e isso abalou bastante a vida dela, foi uma decisão bem difícil, inclusive o casal teve muitos problemas com isso, mas eles superaram, bola para frente, decidiram inclusive pensar sobre adoção, mas nada que foi levado a sério. Então o tio Tibério profetiza ali, diz que ela vai ter um grande menino e ela fica muito abalada com aquilo. Inclusive, o livro descreve bastante as cenas de amor e de romance do casal, me mostrou bastante esse tipo de livro aqui, ó. Lembra bastante as emoções desse livro. Só que eu fiquei assim, poxa, por que o autor cristão fala bastante sobre isso, né? Mas ele fala e faz muito sentido. Você vai ver lá no final do livro como é importante esse momento. Inclusive, vou deixar aqui de passagem a evolução do Daniel Mastral nos seus escritos. Eu li a biografia dele antes, né? Tem aqui para vocês acompanharem. E tem alguns outros livros antes de ele entrar nesse teor. Só que aqui ele amadureceu muito. Eu consigo ver ele escritor mais maduro, mais moderno, mais evoluído. A trama, como fica mais bem amarrada. O sentido, a história, eu gostei bastante. Inclusive, me lembrou a evolução desse outro personagem aqui, ó. O Paulo Coelho é um autor muito reverente no Brasil e muito antagonista, né? Muitos gostam, muitos odeiam, mas eu vou deixar para falar dele quando eu falar dos livros que ele escreveu. Inclusive, deixei aqui 11 minutos por causa da picância que os dois livros falam, tá bom? Tio Tibério, então, fala que Camille está gestante, ela vai fazer uns exames ali bem divertida, a parte onde ela tenta fazer seus exames, e descobre que ela está grávida de 7 semanas e 4 dias. Então faz as contas na cabeça ali, poxa, mas nessa época eu estava viajando, alguma coisa aconteceu. Ele fala, não, eu sou ruim de matemática mesmo, deixa esse negócio para lá, o filho é meu e pronto, acabou. E aí Camille, ela acha estranho, porque ela estava tendo sonhos ali muito eróticos, muito intensos, se você me entende, né? Inclusive ela acordava toda marcada com esses sonhos, mas ela deixa isso passar batido, não falou com o marido dela, porque achou que aquilo era normal. Às vezes ela estava com um tesão maior ali, ela ficou meio sem graça de falar. A gestação ocorre estranha, ela vendo vultos pela casa, vendo pessoas andando e não tinha ninguém, então ela passa a não querer mais ficar sozinha, preocupada com esses movimentos do mundo espiritual. Nada que, né, seja relevante para ela, dado que ela não acredita muito nisso. O filho Okilain tem o nome no significado de mestiço, eu não achei meio estranho esse nome, mas ela teve essa revelação em um sonho, e ela acreditou e botou o nome do filho dela. O filho dela cresceu muito grande, inclusive a placenta dela estava pequena, para poder condensar o tamanho do menino, que nasceu com 6 quilos 850 gramas. Meu Deus do céu, o menino era gigante. Para você que acompanhou os livros do autor, me diz aí, que hora que o filho dele nasceu, hein? Acho que você já vai adivinhar e não precisa nem ler. Mas para quem leu, deixa aqui nos comentários, tá bom?
O menino nasce normal, meio estranho, meio caladão ali, e até os 3 anos de idade ele não fala nada. Autodidata, toca piano sozinho, aprende matemática sozinho, o menino é um gênio. Até que com 3 anos ele está numa biblioteca ali junto com a mãe e começa a ler um livro. Olha que interessante, a mãe fala, olha, você conversa? Ah, eu converso, só não queria falar. Como assim, parceiro? E assim acaba a primeira parte do livro, cheio de icônicas lembranças. A segunda parte já começa aqui lá com 11 anos, com a aparência de 15, um homem forte, robusto na escola ali. Ele escutava vozes. As vozes que ele escutava falavam coisas secretas da vida das pessoas. E as pessoas que perturbavam ele expunha isso, humilhava o professor, humilhava o aluno, batia algumas pessoas, quando necessário, não que ele fosse violento. Ele simplesmente não queria ser importunado. E nesse período ali, entre a parte 1 e a parte 2, nasce também Anne Sophie, que tem um nome cheio de graça, né? Estou falando do significado do nome porque faz sentido na obra, que o autor deixa bem claro esse tipo de coisa, tá bom? E aí, nessa segunda parte, ela é bem curtinha, o Ethan vai fazer um evento em outra cidade e o Ethan desaparece. Camille, ali com 40 anos já na sua história, vai à procura do marido. E aí o livro aqui muda o teor, né? Era um teor romântico, divertido, assim, o livro vai aos poucos ali, mudando para um livro de romance, para um livro de investigação policial, um livro sobre aborto, um livro sobre suspense, um livro sobre depressão. É bem interessante como ele lida com essas coisas. Eu gostei dessa evolução do Daniel. E aí ela vai investigar o que aconteceu com o marido, o desaparecimento do marido, e ela volta traumatizada, ela volta inclusive com um psiquiatra, fica quase 1 ano no hospital por conta disso, e a gente fica assim, o que aconteceu? A gente não sabe o que aconteceu. E inicia a parte 3 do livro, quase 1 ano depois, que Lain está no quarto brigando com um amigo dele, e aí esse amigo vai embora, e Camille entra no quarto de Lain. E Lain encontra uns cadernos diários com anotações e coisas ali que ela nunca viu. E aqui é revelado todo o segredo do livro, todo o teor do que o autor quer passar. Para quem já leu a biografia dele, sabe que é coisa tranquila, mas eu vou confessar para você que até eu levei um susto. Vai ficar aqui, para quem não gosta muito de spoiler, eu recomendo você ler o livro e pausar bem aqui, porque essa revelação é de chocar. Vamos lá, hein? A partir daqui. O Quilain, ele fez um sacrifício para demônios do próprio pai. E ele alega que o Para não era pai dele, que o pai de Quilain é o próprio capiroto master, o Satanás. Quando a mãe estava tendo aqueles sonhos com íncubos, era o Satanás que estava colocando a semente nele e nela. Então o Quilain seria uma mistura, como o nome dele mesmo diz, de demônio com humano. Eita, é pesado, né? Mas não acaba por aí. Ele diz que quando era bebê, a mãe tirava do peito para poder dar atenção pro pai, porque enfim, a mãe tem que dar atenção para os dois, né? São 2 amores diferentes. E ele ficava com ódio do Ethan, porque ele queria que a Camille só para ele. Ele tinha amor por ela, mas não de filho com mãe. Tinha amor eros. Ele queria que a mãe fosse esposa dele. Então Camille, ele toda perturbada com todas as revelações que tem, e aqui tem um diálogo bem extenso e bem importante para a obra, para você entender o que o autor quer passar. Camille, ela sai ali abismada porque Ethan quer que ela se case com ele. Isso para ela é um absurdo. E aí, se você tem um outro livro aí que fala de uma esposa de Satanás, e que ela não quis aquilo, e ela fugiu, e se te faz alguma lembrança aí de algum outro livro, é só mera referência, tá? No mundo aqui a gente simplesmente pega a referência, né? Então Camille sai fugida dali, é algo que o Satanás vai direto atrás dela, o capiroto Django lá vai atrás dela, ela é imprensada entre uma van e o carro dela, e o Satanás do outro lado bate para aumentar o impacto da pressão, ela vai parar no hospital. Ali fica todo mundo apreensiva, porque o marido tinha acabado de morrer, né, pouco menos de 1 ano, e ela no hospital, fica uma família de toda polvorosa. Ela está se recuperando bem, o diabo vai lá e mete o dedo na cabeça dela e dá a morte encefálica. O Quilain fica puto com aquilo, e só que ele não externa o sentimento dele. Ele descobre aí que o Satanás não consegue ler pensamento. Não consegue ler pensamento. Mesma coisa que acontece nesse outro livro. Mas ele não fala nada. Ele fala assim, olha, assim como eu sacrifiquei o coração do meu pai, eu quero o coração da minha mãe. Move a Irmandade inteira, que é o título que eles dão aceita aqui, a mesma da biografia do Daniel, porque eu quero o coração da minha mãe. Só que ele fala assim, olha, houve interferência de forças maiores do que as nossas. Como assim? Tu não é o capiroto aí, Django, líder dos demônios, príncipe das trevas? Mas quando Deus interfere, nem eu posso mexer. Então, eu quero saber para onde é que foi o coração da minha mãe. O coração da sua mãe foi doado para uma moça, e ele vai lá descobrir, e ele acaba conhecendo Claire Cecil. E ele fala que os olhos dele são olhos diferentes. E aí, o livro acaba com as lágrimas de Quilain pela morte da mãe. E aí, eu agradeço vocês pelo tempo de ouvir aqui sobre Quilain e espero vocês no livro 2, Nephilim.